Não existe profecia mais antiga, mais precisa e mais viva do que a palavra de Deus. Uma mulher cega, nascida em 1911, numa aldeia da Bulgária. Dizem que aos 12 anos ela foi arrebatada por uma tempestade, e quando a encontraram, seus olhos haviam perdido a visão. Mas, segundo seus seguidores, ela havia ganhado outro tipo de visão, a visão do futuro. Seu nome era Vangelia Pandeva Dimitrova. O mundo a conheceu como Baba Vanga. Ela teria previsto o 11 de setembro de 2001, dizendo que 2 pássaros de aço colidiriam com os lobos americanos. Teria previsto o tsunami de 2004, a ascensão de conflitos globais, o derretimento das calotas polares, a dissolução da União Soviética. Agora, as profecias dela para 2026 estão circulando pela internet. Mas o que me surpreendeu não foi o que ela disse, foi descobrir que a Bíblia já havia falado sobre tudo isso, com muito mais detalhe, muito mais poder. E há milênios, neste vídeo, vamos pegar cada uma das profecias de Baba Vanga para 2026 e colocar ao lado do que a palavra de Deus já havia declarado. Falaremos sobre conflitos na Europa e o gemido da criação através de desastres naturais, comparando a visão secular com os sinais bíblicos. Até a ascensão da inteligência artificial foi antecipada pelo aumento do conhecimento. O resultado vai te surpreender. Em que basearemos nossa fé? Deixe seu comentário e se inscreva para entender mais sobre o que o futuro nos reserva sob a luz da verdade. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários, você acredita em profecias? Digita sim ou não. Vou ler todos os comentários. E se você quiser continuar assistindo essa série, já se inscreve agora. Vamos lá! Guerra e conflito global. O mundo não terá paz em 2026. Dentre as previsões atribuídas a Baba Vanga para 2026, uma das mais assustadoras é a intensificação de conflitos armados em múltiplos continentes. Segundo relatos publicados em portais especializados em profecias, ela teria dito que o mundo viveria uma escalada de guerras sem precedentes, especialmente na Europa e no Oriente Médio, menos com possibilidade de envolvimento de armas de destruição em massa e colapso de acordos diplomáticos históricos. Ela teria também indicado que nenhuma nação estaria completamente protegida dos efeitos desses conflitos, que se propagaria como ondas, afetando economias, deslocando populações e destruindo infraestruturas construídas ao longo de décadas. O século XXI já acumulou guerras devastadoras: o Afeganistão, o Iraque, a Síria, o Iêmen, a Ucrânia, Gaza. Em 2026, pesquisadores do Stockholm International Peace Research Institute alertam que o número de conflitos armados ativos no mundo está no maior patamar. O número de conflitos é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. As notícias sobre conflitos globais e as tensões previstas para 2026 trazem um clima de incerteza, mas a Bíblia descreve esses momentos como parte de um plano maior. Muitos olham para o futuro com medo, sem perceber que os sinais estão diante de nossos olhos, ecoando profecias registradas há milênios. Para entender o hoje, devemos voltar ao passado. No Monte das Oliveiras, Jesus Cristo reuniu seus discípulos para uma revelação solene sobre o fim dos tempos. Ele alertou: vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, pois é necessário que tais coisas aconteçam. Nação se levantará contra nação, mas as Escrituras são claras ao dizer que isso ainda não é o fim.
mas o início de algo profundo. Jesus chamou esses eventos de princípio das dores de parto, como uma semente que rompe a terra seca para dar vida a uma nova planta. O caos precede a renovação. Anos depois, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu visões ainda mais vívidas sobre o desenrolar da história humana e os selos do Apocalipse. Ele viu o surgimento do segundo cavaleiro. Montado em um cavalo vermelho fogo, ele recebeu o poder de tirar a paz da terra e trazer a grande espada. As guerras de 2026 e as tensões globais não são meras coincidências geopolíticas. São o cumprimento exato do que foi profetizado há milênios. Enquanto o mundo mergulha na confusão, a Bíblia permanece como um porto seguro, oferecendo clareza para aqueles que têm olhos para ver. A mensagem bíblica sobre os fins dos tempos não é de desespero, mas de vigilância e esperança na redenção que se aproxima a cada sinal. Não tema as guerras, entenda os tempos e firme seus passos na verdade eterna que já conhecia o caminho muito antes do início. Vivemos em uma era onde a destruição da guerra tecnológica atingiu um patamar onde não há mais distinção entre o soldado e o civil. Máquinas de guerra modernas e sistemas industriais avançados criam um cenário de devastação fria e calculada, mudando para sempre a face dos conflitos humanos. Recentemente, ouvimos previsões de videntes como Baba Vanga sobre guerras em 2026. Mas olhar para o mundo atual e prever guerra é o óbvio. A diferença crucial da profecia bíblica é que ela não busca apenas prever o caos, mas explicar o motivo teológico por trás de cada evento. A Bíblia insere os conflitos globais em um calendário profético maior, transformando o medo da incerteza em uma compreensão da soberania divina sobre a história. Jesus disse: "Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês. Não se encha de medo." Estas palavras, proferidas há milênios, ecoam hoje como um porto seguro contra as tempestades geopolíticas que nos cercam. É importante entender que as profecias não foram registradas para nos assustar, mas para nos preparar espiritualmente para o que há de vir. Elas servem para que, ao ver os conflitos, você saiba que existe uma paz maior, uma rocha inabalável que nenhum exército pode destruir. Esta paz não é uma teoria abstrata. Enquanto o mundo treme, há pessoas vivendo em zonas de guerra que dormem com uma calma inexplicável. Elas não ignoram o barulho das bombas. Elas simplesmente conhecem aquele que venceu a morte e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. O mundo oferece uma paz baseada em acordos políticos frágeis, mas a Bíblia oferece uma paz baseada na eternidade e no caráter de Deus. Se os rumores sobre 2026 e o avanço da tecnologia bélica trazem ansiedade à sua alma, é o momento de buscar a fonte verdadeira. A paz espiritual é o único abrigo seguro contra a tempestade tecnológica. Não é sobre o que acontece fora, mas quem habita dentro. Convidamos você a refletir: onde está depositada a sua segurança? Nas armas dos homens ou nas promessas imutáveis da palavra de Deus? Enquanto as nações se preparam para o pior, os que confiam no Senhor se preparam para o encontro com a paz que nunca termina. A jornada, através das profecias bíblicas, está apenas começando. Há muito mais para descobrir sobre o plano de redenção para a humanidade. Mantenha seus olhos fixos na luz da esperança. Vamos prosseguir para o próximo capítulo desta revelação que transforma o medo em fé. Catástrofes naturais. A terra vai tremer e a natureza se revoltar. A profecia de Baba Vanga teria previsto que 2026 seria marcado por catástrofes naturais de proporções
alarmantes. Grandes terremotos em regiões densamente populadas, inundações severas, cobrindo cidades costeiras, e eventos climáticos que deixariam trilhões em prejuízos e dezenas de milhares de vítimas. Mais especificamente, relatos atribuem a ela a previsão de um grande terremoto no Sudeste Asiático ou no Mediterrâneo e de tempestades de intensidade inédita atingindo o continente americano. Ela também teria mencionado que a fusão do permafrost ártico liberaria gases que acelerariam irreversivelmente o aquecimento global. A perspectiva científica, o que os cientistas dizem? O IPCC, o painel climático da ONU, projeta que eventos climáticos extremos vão aumentar em frequência e intensidade ao longo das próximas décadas. O número de desastres naturais registrados por ano quintuplicou desde 1970, segundo dados da Cruz Vermelha Internacional. A placa tectônica do Indo-Australiano continua se movendo. O cinturão de fogo do Pacífico permanece ativo. O sistema de correntes oceânicas está mostrando sinais de desaceleração que poderiam alterar drasticamente os padrões climáticos do Atlântico Norte. Em outras palavras, prever catástrofes naturais em 2026 é assustadoramente fácil. O planeta está nos dizendo isso há décadas. A questão é, o que fazer com essa informação? O que a Bíblia já sabia, Lucas, médico e historiador, registrou as palavras de Jesus com precisão cirúrgica. Haverá grandes terremotos. E em vários lugares haverá epidemias e fomes. Haverá também fenômenos aterradores e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Note a palavra vários lugares. Jesus não disse em um lugar, disse em vários lugares, sugerindo simultaneidade e escala global de catástrofes. Isso era inconcebível no primeiro século, quando o mundo conhecido mal passava do Mediterrâneo. A terra se partirá completamente. A terra se despedaçará de todo. A terra se moverá excessivamente. A terra cambaleia como um bêbado e balança como uma cabana, e a sua transgressão pesa sobre ela e não se levantará mais. Isaías 24. Isaías escreveu isso cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele descrevia uma terra que cambaleia como bêbado. Uma imagem vívida de instabilidade geológica e climática que ressoa com as notícias que vemos hoje. Sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até agora. Romanos 8:22, esta é uma das passagens mais poderosas e pouco citadas da Bíblia. Paulo afirma que a própria criação, a natureza, os ecossistemas, os oceanos, a atmosfera sofre. Está gemendo como uma mãe em trabalho de parto, com dor, com esforço, com antecipação. O gemido da criação não é o fim da história, é o anúncio de um nascimento à dimensão espiritual. A Bíblia faz uma conexão que a ciência não faz. Existe uma relação entre o estado espiritual da humanidade e o estado da criação. Isso não é misticismo, é teologia bíblica consistente do Gênesis ao Apocalipse. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, a criação foi afetada. O solo passou a produzir espinhos. Os relacionamentos ficaram quebrados. A morte entrou. Paulo chamou isso de sujeição à vaidade. A criação foi submetida a uma maldição que ela mesma não escolheu, aguardando a restauração. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois foi sujeitada à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Os desastres naturais, dentro dessa perspectiva bíblica, não são apenas eventos geofísicos,
são sintomas de um mundo que anseia por restauração. E a boa notícia, menos literalmente o Evangelho, é que essa restauração está prometida. Não é a terra que está morrendo, é a terra que está gemendo, menos aguardando o dia em que tudo será feito novo. Enquanto as catástrofes de 2026 acontecerem, você tem uma escolha: consumir pânico ou cultivar esperança fundamentada. Capítulo 3. Tecnologia, imposto automóvel e controle global. Máquinas governarão os homens. Esta é, de longe, a profecia atribuída a Baba Vanga que mais circula nas redes sociais em 2025 e 2026. Ela teria dito que as máquinas alcançariam tal nível de inteligência e poder que passariam a tomar decisões que antes eram exclusivamente humanas. Na economia, na política, na medicina, na segurança pública. Mais do que isso, teria previsto um sistema global de controle, onde cada pessoa seria rastreável, cada transação monitorada e onde a privacidade, como a entendemos hoje, deixaria de existir. Um mundo onde recusar esse sistema equivaleria a se excluir da sociedade, incapaz de comprar, vender, trabalhar ou se comunicar sem a aprovação de uma estrutura centralizada. Não é ficção científica. O Fórum Econômico Mundial estima que até 2030, mais de 85 milhões de empregos serão substituídos por automação e inteligência artificial. A China já opera um sistema de crédito social que pontua cidadãos com base em comportamento e pode restringir acesso a serviços. A União Europeia debate o euro digital, uma moeda rastreável do nascimento à morte de cada transação. A inteligência artificial generativa, menos o tipo que você usa quando conversa com assistentes virtuais, dobrou suas capacidades, em intervalos cada vez menores. 2025. Sistemas de imposto automóvel já tomavam decisões autônomas em bolsas de valores e diagnósticos médicos, seleção de candidatos a empregos e triagem jurídica. Baba Vanga viu isso com décadas de antecedência. Talvez, mas a Bíblia foi ainda mais específica, menos, e foi escrita há 2000 anos, o que a Bíblia já sabia. Este é o capítulo que faz as pessoas pararem e respirarem fundo, porque o que João escreveu no Apocalipse por volta do ano 95 soa como uma reportagem de tecnologia publicada hoje. Também fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse o sinal, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. O que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Leia de novo. Devagar. Ninguém pudesse comprar ou vender sem um sinal. Em 95D, código, quando João escreveu isso, a economia era de escambo e moedas de ouro. Não existia sistema bancário centralizado. Não existia identidade digital. Não existia blockchain ou CBDC. Como João poderia imaginar um sistema onde o acesso à economia dependeria de uma identificação centralizada e rastreável, a não ser por revelação divina? Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Você não está pronto para o que vem. O que vem na parte 2 vai te chocar. Continua. Parte 2 em breve.